Agora eu vou começar a referenciar esses campos aqui dentro desse texto rico. E de que forma? O primeiro campo que eu vou referenciar aqui então vai ser a cidade e a data. A cidade, como eu disse, nós vamos pegar aqui a cidade da seção. Então tem aqui o campo cidade, eu vou vir aqui na propriedade desse campo cidade e nessa propriedade nome, eu vou mudar aqui para ficar fácil de entender. Estava cidade 1, vou colocar cidade seção, ou cidade secão, né? Então dei o nome para esse campo de cidade secão, vou copiar ele. E aqui dentro do texto rico, eu vou editar clicando 2 vezes sobre o texto rico. E no lugar de São Paulo, eu vou colocar entre colchetes o nome do campo, cidade secão. A mesma coisa eu vou fazer com a data. Então nós inserimos aqui aquela expressão e dentro dela colocamos a data atual. Então eu vou nessa expressão aqui na propriedade e aqui na propriedade nome eu vou mudar de expressão, vou colocar data atual. Mudei o nome do campo para a data atual, vou copiar esse nome e aqui dentro eu vou alterar aqui, colocar entre colchetes o nome do campo, data atual. Vou salvando aqui. Próximo campo vai ser o nome do funcionário. Então eu tenho aqui o campo nome, aqui na propriedade está nome 1, eu vou mudar aqui para nome funcionário, vou copiar. E aqui dentro do texto, no lugar da interrogação, eu vou colocar aqui o colchete, nome, funcionário. E assim, vamos continuar. O próximo campo é o número da CTPS. Então, tenho aqui o número da carteira. Ele está aqui na propriedade carteira TRAB 1. Eu vou deixar assim mesmo, não vou mudar não. Carteira TAB, vou copiar. E no lugar desse 000 aqui antes da barra, vou colocar entre colchetes, carteira TRAB 1. O próximo é a série, então tem aqui a série. Aqui o nome está série CART TRAB 1, vou deixar assim também, não vou mudar, vou copiar. E aqui dentro do texto, depois da barra e antes do traço, vou colocar entre colchetes, série CART TRAB 1. E por último, tem aqui esse campinho que é a UF da carteira de trabalho. Também só vou copiar, não vou mudar o nome. E no lugar aqui do UF, eu vou entre colchetes colocar a UF. Pronto, o próximo agora é a data, né? Então tem aqui a data início e a data fim. Então tem aqui, a data de admissão, tá? Data admissão 1, também vou só copiar, não vou mudar. E no lugar da data admissão que está aqui, vou deixar, quero que ela fique vermelha. Vou colocar entre colchetes, deixa eu tirar esse 0 que ficou antes. E depois a data de admissão, também vou só copiar como está escrito lá. E eu vou colocar aqui entre colchetes, data de admissão, e vou tirar essa data que ficou aqui. Faltou o colchete aqui no final. Pronto. Então, eu já tenho aqui todos os campos referenciados, né? Por fim, aqui embaixo, é o nome do funcionário também, né? Ou o nome, na verdade, o nome da pessoa, né? Da pessoa que está assinando essa carta. Como que eu posso colocar aqui? Eu poderia colocar o nome fixo da pessoa. O problema é que depois eu teria que ficar alterando, né? Se eu colocasse aqui, por exemplo, Wellington Vasque, poderia ficar assim fixo, ou eu posso criar um campo para que eu digite o nome da pessoa, né, quando mudar a pessoa que tiver que assinar.
Como que eu posso fazer isso? Eu não tenho uma pessoa definida que vai assinar essa carta, então eu quero deixar flexibilidade de colocar o nome da pessoa no momento de emitir o relatório. Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso adicionando um parâmetro. Deixa eu salvar aqui. E aqui dentro de lista de campos, ó, deixa eu vir aqui para cima, fechar aqui funcionários. Eu tenho aqui a opção parâmetros. Então, vou clicar com o botão direito em cima de parâmetros. E aqui tem duas opções. Adicionar fonte de dados, se eu quisesse adicionar um campo aqui em cima. E a opção adicionar parâmetro para adicionar um parâmetro. Então, vou botão direito, adicionar parâmetro. Ele criou para mim aqui o parâmetro 1. Então, seleciono esse parâmetro 1, venho aqui ó, em propriedades. Então, está selecionado aqui na propriedade parâmetro 1. E eu vou colocar aqui ó, nome para assinatura. O tipo vai ser string, né? Poderia ser data, se eu quisesse um parâmetro do tipo data, int 16, se eu quisesse um número inteiro, né? Flutuar ou decimais. No nosso caso aqui, como eu quero digitar um texto, um nome, né? Então vai ser do tipo string. Valor, se eu quisesse deixar um valor aqui fixo, né? E aqui o nome do parâmetro, eu vou colocar nome, colocar underline, assinatura. Então, coloquei nome, underline, assinatura. Só para o nome do campo parâmetro. Ok? Então, vou salvar esse parâmetro. O parâmetro, tá vendo? Ó, já mudou aqui para nome e assinatura. Eu não consigo arrastar o parâmetro aqui para dentro. Como que eu faço, então, para colocar um parâmetro aqui? Da seguinte forma, eu venho aqui ó, no texto, eu pego aqui dentro das ferramentas um campo texto, arrasto ele aqui para dentro. Então, ó, ele criou aqui para mim o texto 9. E aí eu venho aqui nessa setinha do texto e aqui em ligação de dados eu vou escolher a opção parâmetro, nome e assinatura. Então, olha só, agora ele referenciou para mim aqui aquele parâmetro. Aqui na propriedade desse campo texto nome, eu vou mudar o nome daqui de texto 9, né? Eu vou mudar para nome assinatura 1. Só para ficar diferenciado do primeiro. Vou copiar isso aqui e vou vir aqui ó, no lugar da assinatura, entre colchetes, e coloco o nome desse campo texto. Então, ó, só recapitulando, o que eu fiz? Eu criei um parâmetro, né, adicionando com o botão direito, depois vim na propriedade desse parâmetro, dei uma descrição para ele, nome assinatura, disse que o tipo dele é string e dei um nome para ele, nome assinatura. Como eu não consigo arrastar ele aqui para dentro do corpo do relatório, eu peguei um texto, arrastei aqui para dentro. Dentro do texto eu vim na setinha, fiz a ligação dos dados com o parâmetro. Depois em propriedade desse texto estava o nome aqui texto 9 e eu mudei o nome para nome assinatura 1. Copiei esse nome assinatura 1 e coloquei aqui entre colchetes logo abaixo da assinatura. Então, olha só, vou salvar, vamos ver se o nosso relatório já vai sair alguma coisa. Se eu vier aqui em Reports, agora, marcar ele e vir em processo gerar relatório, avançar, ó, já apareceu para mim aqui o parâmetro, tá vendo? Para mim digitar aqui o nome da pessoa que vai assinar. Então, eu vou colocar o meu nome aqui, Wellington Basque. Avançar, avançar, executar. Então pronto, está aqui, ele já trouxe para mim os dados. Ó. Aqui em cima todos os campos, aqui embaixo eles referenciados. Né? Ele está aqui em cima porque eu não coloquei eles invisíveis ainda. Eu tenho que colocar todos esses campos que eu fui arrastando para dentro do relatório para que eles não fiquem aparecendo aqui em cima. Ó.
eu tenho que colocar eles como invisíveis. Eu vou mostrar para vocês como é que faz isso. Então, olha só, ele já conseguiu referenciar aqui, ó, a cidade, né? Então, a cidade, a data, o nome do funcionário, a CTPS, a UF aqui não veio. Então, vamos ver por que não veio. Veio aqui o período de admissão e demissão, né? Ele veio aqui com data e hora, nós vamos tirar essa hora, porque nós não precisamos dela, queremos só a data, então nós vamos ter que formatar aqui a data de admissão e a data de demissão para que não fique aparecendo essas horas aqui. E aqui embaixo, ó, apareceu a assinatura do empregado. Aqui ele já começou de novo a imprimir os dados de outro funcionário e assim está indo. Então, beleza, vamos continuar formatando o nosso relatório. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar essa parte aqui desses campos invisíveis para que eles não fiquem aparecendo aqui. E vamos formatar aqui essa data e hora. E ver por que essa UF aqui também não apareceu, né? Eu vou fechar aqui no X. Voltando aqui para o corpo do relatório, eu vou, primeira coisa, pegar esses campos e colocar eles como invisíveis, para não ficar aparecendo. Então, seleciono ele aqui e venho aqui, ó, então, nome funcionário, eu vim aqui na propriedade e nesse campo aqui, ó, dentro do grupo comportamento, tem aqui visível, eu vou colocar visível falso, vou escolher a opção falso e faço isso campo a campo, falso, 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 e vou fazendo, colocando todos eles invisível falso, aliás, visível falso, né? Com isso, eles não vão mais ser apresentados aqui em cima e vão aparecer somente aqui referenciado dentro do texto rico. Salvei. Outra coisa que eu quero fazer, lembra que a data veio com data e hora. Então aqui, ó, na data de admissão, eu vou vir nessa setinha, formato do texto, eu vou mudar o formato aqui para data e hora. E aí tem vários formatos. O formato que eu vou escolher é o primeiro aqui, que tem só a data, que é o dia, mês e ano. Ok. Vou agora na data de demissão fazer a mesma coisa. Vou vir aqui em formato do texto e vou escolher a primeira opção aqui. Eu poderia escolher várias outras opções, né? Mas eu vou escolher essa primeira aqui. Então já formatei. E aqui o meu texto aqui não ficou referenciado a UF, então vamos pegar aqui, ó, a UF da carteira de trabalho. Eu devo ter pressionado alguma coisa aqui que perdeu. Então voltou aqui novamente e colocou a UF da carteira de trabalho. Então pronto, vou salvar. E vocês viram que a hora que ele terminou de imprimir aqui os dados de um funcionário, ele imediatamente começou a imprimir os dados de outro funcionário. Para que isso não aconteça, o que eu vou fazer? Eu tenho que mandar saltar a página toda vez que mudar o funcionário, né? Então, quando mudar para outro funcionário, eu quero que ele salte as páginas. Como que eu faço isso? Para que ele salte página, a primeira coisa que eu faço é a ordenação aqui dentro do detalhe 1. Então, eu venho aqui no detalhe 1, ordenação, e vou adicionar aqui um grupo, e aqui nome do campo, eu vou mandar ordenar em ordem alfabética, então eu vou escolher o campo nome, né? Deixa eu localizar aqui nome. Então, olha só. Coloquei para ordenar pelo nome do funcionário. Então, a primeira coisa, eu coloco para ordenar pelo nome do funcionário. Segunda coisa, vou salvar. Aqui ainda no detalhe 1, eu vou vir aqui, ó, em comportamento, ó, dentro do detalhe 1, comportamento, vou falar que ele quebra depois da sessão. Então, depois que ele gerar os dados do funcionário, eu quero que ele quebra. Então, vou escolher a opção depois da sessão. Vou salvar e vamos ver como é que ficou. Vou vir de novo aqui, marcar, processo, gerar relatório, avançar. Ele não está
Acho que é porque eu estou salvando, ele não fica, como eu estou alterando a estrutura, ele não está ficando salvo aqui o parâmetro, né? Mas eu vou mostrar para vocês onde que eu marco dentro do corpo do relatório para que fique salvo esse nome, eu não preciso ficar digitando toda vez. Então, avançar, executar. Então tá aí, ó, tá vendo que agora não apareceu mais aqui em cima aqueles campos, porque eu coloquei eles invisíveis, e eles estão sendo referenciados aqui embaixo. Então meu relatório está pronto. Então, ó, o título, carta de referência, a data. Informamos a quem interessar possa que o senhor Abigail de Oliveira Carvalho Neves, portador da CTPS /155 MG, foi nosso funcionário no período de 15/1/2000 a... O que está acontecendo? Não vi a data de demissão. Provavelmente esse funcionário ainda não foi demitido. Então, teoricamente, ou na verdade, esse relatório ele tem que ser impresso somente para quem já foi demitido. Então, eu vou ter que fazer um filtro nele, né? Para que não venha funcionários desse tipo aqui, ou então que eu selecione um funcionário específico. Geralmente, esse tipo de relatório a gente faz o filtro de um funcionário específico, né? Ó, mas beleza, tá faltando aqui a data de demissão, mas provavelmente essa Abigail é porque ela está ativa e não vê a data de demissão. Atenciosamente, e aqui a assinatura, né? Ó, veio para a próxima página, já pulou a página, foi para o Adalberto, pulou a página, veio para a Adriana e assim por diante. Então, vou mostrar como é que eu faço o filtro para trazer só os demitidos. Então, vou fechar aqui. Essa carta de referência, ela, pela lógica, ela é para ser impressa somente para os demitidos. Então, aqui na estrutura do relatório, eu venho aqui em início, filtros, e eu tenho aqui as três tabelas, né, de funcionário, pessoas e sessões. Na tabela de funcionários é que eu vou fazer o filtro, né, dos demitidos. Então, vem aqui, ó, nesses 3 pontinhos. Ele vai abrir para mim filtro do relatório. Eu vou vir em modificar, escolher aqui, ó, clico aqui dentro, digito situação, ou na verdade não é situação, acho que é código da situação. Então tem aqui, ó, código da situação. No RM Labore, o código da situação de funcionários demitidos é o D. Então vou escolher o operador igual, então a situação igual a D maiúsculo, adicionar, salvar, executar, pronto. Tem um filtro que está trazendo somente os demitidos. Vou salvar, vamos fazer um teste aqui novamente. O processo, gerar relatório, avançar, não está salvando ainda o parâmetro. Não está salvando aqui porque eu ainda como eu estou mexendo na estrutura e salvando a estrutura, ele vai sobrepondo todo o que eu digitei aqui. Mas quando eu parar de mexer na estrutura, não ter mais que ficar salvando ela, ele fica gravado o último que eu digitei. Então olha só, agora ele trouxe aqui, ó, agora veio com a data de admissão e demissão, porque eu filtrei somente os demitidos, ó. Admissão, demissão. E ó, o interessante é que você vai vendo que o texto ele vai se ajustando, ó. Ok? Se eu quisesse pegar um funcionário, filtrar um funcionário específico, aqui em filtro, né, eu posso clicar aqui novamente, filtro, modificar, e aí eu posso inserir um novo campo aqui, por exemplo, pela chapa, né? Eu quero geralmente pela chapa, então eu posso fazer de duas formas. Deixar a chapa fixa, digitando uma chapa aqui. Agora eu não lembro, né? Eu tenho que pegar uma chapa de um funcionário demitido para isso. Então vamos pegar aqui, vou cancelar, ok. Antes de eu ir lá, deixa eu só falar sobre o parâmetro. Para o parâmetro ficar salvo, lembra que eu digitei lá a assinatura? Eu clico aqui, ó, na parte azul, propriedades do RPT Report 1. Aqui, ó, eu falei bem no início, mas só para relembrar, tem a opção aqui, ó, salva valor dos parâmetros verdadeiro, está marcado como verdadeiro. Ele vai ficar salvo para mim ficar digitando toda vez que eu mandar gerar. Então, beleza, eu vou vir aqui
folha de pagamento. Vou vir na tabela de funcionários. Tá todos os funcionários aqui. O meu aqui não está aparecendo as colunas. Vou colocar para aparecer aqui a coluna de situação. Ó, ativo, vou filtrar aqui. Aqui está vindo só os ativos. Deixa eu pegar aqui os demitidos. Ó. Tem os demitidos aqui. Vou pegar uma chapa dessa aqui, ó, 00013. Vou voltar aqui na estrutura do relatório, fazer um filtro. Eu não precisaria, na verdade, fazer o filtro aqui pela estrutura. Aqui é os filtros que eu quero que fique fixo, tá? Para mim deixar um filtro fixo, eu posso inserir aqui pela estrutura. Então, por exemplo, se eu não quiser que ninguém mexa aqui nesse filtro de demitidos, aqui ó, tem a opçãozinha do cadeadozinho. Se eu marcar ela e salvar, ele significa que é um filtro fixo e ninguém vai mais poder mexer ou tirar ele. Aí eu salvo. Quando o usuário for emitir o relatório, marca aqui, processo, gerar relatório. Ó, o usuário pode vir aqui nos 3 pontinhos. Se ele clicar em modificar, ó, ele não consegue excluir isso aqui porque ele é um filtro fixo. Eu defini ele com fixo. Ele pode até, deixa eu ver se ele consegue, modificar também não pode, ele pode adicionar um outro, mas excluir ou modificar esse filtro fixo ele não pode. Tá? Mas o que eu poderia fazer? Eu poderia incluir um novo aqui. Ó. Vou pegar aqui a chapa, adicionar mais uma condição. Na verdade não é incluir o novo, é adicionar mais uma condição. Então o funcionário tem que estar demitido, mas também tem que ser da chapa. Vou localizar o campo chapa aqui. Ó, chapa do funcionário igual 00013. Adicionar, então ó, tem que ser demitido e com a chapa 00013, salvar, executar, avançar, ó, ainda não está salvando porque eu estava mexendo na estrutura, avançar, executar. Olha só, agora ele me trouxe uma única página, ó, se olhar aqui, ó, página 1 de 1. Então, me trouxe uma única página, porque eu filtrei agora tanto demitido como a chapa 0013. Ok? Então, beleza, é assim que eu faço os filtros. Se eu quiser deixar um filtro fixo de chapa, eu venho aqui na estrutura, clico aqui no botão modificar. Eu posso fazer o seguinte, tem uma opção de eu colocar aqui no lugar ó, chapa, eu selecionei chapa. Igual, eu vou mudar, em vez de ficar fixo o número da chapa, eu vou colocar aqui entre colchetes chapa, que aí na hora que o usuário executar, ele vai trazer essa telinha aqui, ó, para ele digitar e não ter que ficar entrando no filtro 00013, por exemplo. Então, vou dar OK, salvar. Quando o usuário vier aqui para gerar relatório, ele vai trazer aqui, ó, eu posso clicar nos 3 pontinhos, não preciso clicar em modificar, eu posso ir direto em executar, ele já traz para mim digitar ó, a chapa do funcionário. Ou então, em vez de eu clicar nos 3 pontinhos, eu clico direto aqui nesse Vzinho, ele já traz para mim, eu digito 00013, OK. Avançar, executar. Pronto, está aí os dados do funcionário. Vamos testar com outro. Vou pegar um outro aqui, ó, 0035. Vou marcar, processo, gerar relatórios. Clico no Vzinho, 00035. Ó, tá vendo que agora, como eu não mexi na estrutura, não salvei mais nada agora, ele ficou gravado aqui o nome. Avançar, executar. Então tá aí agora o outro funcionário. Ok? Aí eu não quero essa data e nem quero esse número de página aqui embaixo. Então basta excluir. Então eu vou vir aqui, ó.
eu posso deletar ele, como eu posso colocar ele invisível também. Se em algum momento depois eu quiser ver ele, então eu só coloco invisível, né? Ó, pronto, ficou invisível. Não vai mais ficar aparecendo no meu relatório. Salvei, vou gerar processo, gerar relatórios. Opa, faltou o parâmetro. 00035, ok, avançar. Como eu mexi de novo na estrutura, ele sumiu o nome aqui. Avançar, executar. Pronto, tá aí. Agora não veio mais o número da página e nem o número do texto. Ok? Então tá aí, ó, o nosso relatório ficou bem parecido com esse aqui. Ó, né? Aqui o do Word e aqui dentro do RM. Pronto o nosso relatório. Então vamos agora para o quarto passo e concluir o nosso relatório.